Homens capazes. E a capacidade, irmãos, não é segundo aos nossos olhos. Eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Não é capaz de coisa nenhuma. Isso é propaganda enganosa, não é? Isso é fake news. Aqueles que são capazes nem sabem que são capazes. O pai não está me vendo, minha mãe não está vendo, mas Deus está me vendo. Deus está nos vendo. A verdade dele é inegociável. A salvação dele é inegociável. O Deus dele é inegociável. A fé dele é inegociável. Como é que está a minha reputação diante dos meus familiares? Como é que está a minha reputação diante da minha vizinhança? Como é que está a minha reputação diante da igreja? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele está descrevendo aqui um quadro caótico na ação humana, mas em sendo profecia, nenhuma novidade. Desde que houve mundo, isso sempre aconteceu. É só olharmos a história geral, mundial, as histórias dos impérios, quer seja ele egípcio, romano, assírio, né, babilônico, grego. Isso acontecia aos montes. Qual é a novidade disso? É que Paulo está falando, não é para alguém lá de fora. Ele está falando para alguém aqui de dentro. A novidade que isso chegaria até nós. E que esses acontecimentos que lá fora permeiam por milhares de anos, um tempo encontraria guarida dentro das igrejas. É óbvio, porque o sentinela não está no lugar, não há vigilância, não há temor. A brecha grande, Satanás está como um rolo compressor adentrando e fazendo as coisas terríveis. Então, este quadro hoje é uma realidade no meio do povo de Deus. Nós temos entre nós amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e essas outras qualificações que ele coloca aqui. E nesta tarde, impulsionado pelo Espírito Santo, nos veio ao coração duas palavras. E nessas duas palavras nós queremos trazer essa reflexão nessa noite. As duas palavras são reputação e caráter. Reputação e caráter. Não é a mesma coisa. O título deste assunto para nós hoje é: não deixa ninguém manchar a tua reputação e denegrir o teu caráter, né? É óbvio que você vai ver que caráter também tem uma ideia de imagem, de impressão, né? Por isso a gente está colocando aqui de denegrir o teu caráter, a tua imagem, aquilo que você de fato é. Você sabe, nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem perde, ao pecar, essa condição. E Jesus, ao nascer, nasce também com esse propósito de resgatar essa questão, fazer-no novamente imagem de Deus, parecido com Deus, semelhante a Deus. Em sã consciência, irmãos, a gente pode dizer, bater no peito e dizer: eu sou imagem de Deus, dentro dos preceitos bíblicos. À luz desta palavra, que é o espelho, que manifesta quem eu sou, eu posso dizer isso? Há essa necessidade. Com relação
a caráter e com relação à reputação, temos aqui alguma coisa escrita por um homem de Deus do século XVIII, William Wesley Davis. Ele era um professor, um especialista em Novo Testamento, né? Fez traduções para o grego, é um homem realmente abençoado em sua época. E ele, falando a respeito disso, ele diz o seguinte, que caráter é a face, e a reputação fará de você rico ou pobre. Caráter é a sua face, a pessoa olha para você. E a reputação fará de você rico ou pobre. Não é? Reputação de rico, reputação de pobre, reputação disso, daquilo outro. O caráter fará de você feliz ou infeliz, mas a reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. No dia que a gente está lá deitadão, inerte, nunca houve uma pessoa tão melhor, né? Nunca houve uma pessoa tão... Mas ele era, ela era, que coisa, não é? Só Deus sabe. Mas estamos lá, ninguém questiona. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Caráter é que os homens falam de você perante o trono de Deus. Nós, irmãos, como cristãos, como é que a gente encara isso? Como eu posso perguntar, e pergunto a mim mesmo, como é que está a minha reputação diante dos meus familiares? Como é que está a minha reputação diante da minha vizinhança? Como é que está a minha reputação diante da igreja? E como é que está a minha reputação diante de Deus? Não é? Como é que está a minha reputação lá em cima? Já pararam para pensar nisso? A gente projeta alguma coisa, mas como é que somos realmente? Como é que está isso? E a gente vai ver que Deus leva muito a sério isso. E os homens de Deus também levam isso a sério, não é? Então, a gente até separou aqui uns versículos bíblicos para depois a gente falar um pouco melhor sobre isso. O primeiro versículo está em Êxodo, capítulo 18, versículos 21 e 22. Estamos falando de homens e mulheres que são servos do Deus Altíssimos, que precisamos ter estas qualificações. Precisamos ter essas qualificações. Sapatear no poder não é qualificação. Tem muito sapateado por aí, né? Os espanhóis têm até castanhola. Sapateio é uma beleza. Significa poder. Falar em línguas. Você vê aí em várias religiões estão falando em língua. Não é só mais os evangélicos pentecostais. Você vê aí uma linha carismáticas e outras que também estão falando em línguas. Então já não é mais algo só nosso. Isso já não nos identifica mais. Mas tem algo que não mudou. E aí já começa por Jetro, ao aconselhar Moisés, ele vai dizer: e tu, dentre todo o povo, não era outro povo, era dentro do povo de Israel, não é na boca, não é lá fora, aqui dentro, precisa haver, entre o povo, homens capazes. Homens capazes. E a capacidade, irmãos, não é segundo aos nossos olhos. Eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Não é capaz de coisa nenhuma. Isso é propaganda enganosa, não é? Isso é fake news. Aqueles que são capazes nem sabem que são capazes.
É só você olhar a história de Gideão. Gideão, vai nessa tua força. Ele diz, realmente eu sou o cara, eu sou capaz, vou arrebentar com tudo. É isso que ele diz. Ele diz, peraí, Senhor, eu aqui, euzinho aqui, não estou com nada, Deus. A minha casa, a minha família, eu sou o menor do menor, você vai falar logo comigo. Ele diz, mas é você, é você. Então essa capacidade vai vir de quem? Não é do livro, não é dos exercícios, não é da academia. Essa capacidade vem de Deus. É Ele que nos capacita. Homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus. Lá fora os irmãos já viram que não tem temor. Isso sempre foi assim. Paulo fala até de temor às autoridades. E hoje, o que mais se ridiculariza são as autoridades, né? Não há nenhum temor. Só que isso também chegou na igreja e está fazendo parte do nosso cotidiano. Mas foi lido aqui, não vos conformeis. Nós não podemos aceitar isso. O que é não temer a Deus? É sair do motel e vir para cá. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Mandando bilhetinho para a mulher dos outros, está fazendo aquilo. Peraí, que deu temor? Sobe aqui como se estivesse subindo num picadeiro de circo. E a gente diz que aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar santo. É óbvio, irmãos, que não acontece no Velho Testamento, porque era uma figura. Mas tem muita gente que sobe, fala e prega, mas está morto. Tem fama de que vive, mas espiritualmente está morto. Você olha, às vezes a gente não está com olhar espiritual, parece que está tudo. Não, irmãos, pede a Deus para abrir os teus olhos. Você vai ver que não é nada disso que dizem. Não é? Deus mostra. Irmãos, Deus não engana ninguém. Se você quiser, Senhor, abre. E a minha oração nessa noite é a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos deste moço. Senhor, abre os olhos dessa moça. Não é para olhar para mim, mas para olhar para aquilo que Ele quer que você veja. Tá? E você então pode, né, mudar. Homens de... Ainda vem mais. Homens de verdade. Homens de verdade. Está difícil. Você já viu hoje alguém falar olho no olho? Você já viu hoje alguém falar tete a tete? Todo mundo fala olhando para cá, olhando. Não se encara mais olho a olho. Antigamente, né? Mesmo não sendo crente, o homem com H maiúsculo, uma das prerrogativas dele era o bigode, né? Um fio de bigode. Aquilo que ele falou estava falado. Mas não, eu falei. A palavra não volta atrás. Ele mantinha a palavra. Hoje é assim, irmãos. Estou falando de igreja. Lá fora nem precisa esperar outra coisa diferente. Estou falando entre nós. Como é que nós estamos agindo? Podemos fazer, orar. A gente está orando 65 dias. Mas se não houver uma mudança em nós, irmãos, vai ser debalde. Não vamos conseguir nada. Tem que haver uma mudança em nós. Tem que haver uma aproximação maior de Deus. Nós temos que nos libertar de muitas coisas para que a glória dele se manifeste. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas como é que você vai chegar a Ele? O que disse Isaías? Ai de mim, que vou perecendo. Mas Isaías ainda estava tão distante. Mas a glória dele se manifestou. Isaías, o que ele diz? Não, do jeito que eu estou não dá. Eu sou um homem de lábios impuros e estou aqui morando numa muvuca, no meio de pessoal que não dá. Estou contaminado. Ele vai me matar. Né? Precisou lá do Serafim correr com a tenaz, queimar lá os lábios dele, purificá-lo. Aí agora ele podia ver e ouvir aquilo que Deus tinha. Passou por um processo. E a gente está neste ano conseguindo propósito. Eu e você aonde? Na sala do... Não é do shopping não, irmão? É não, Maria? Olha lá, gente. Olha lá. Se é na sala do trono,
a coisa fica estreita, não é? Há coisas que a gente precisa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Homens de verdade, homens de palavra. E o próprio Jesus vai falar, aquele que jura com dano, mas mantém a palavra, né? Mantém a palavra. Eu vou ficar no prejuízo, né? Olha, eu estou vendendo esse microfone para você por R$100. Aí vem alguém aqui e diz, pastor, eu dou 500. E aí? Eu vou dizer para a pessoa que não vou vender mais? Eu vou perder 400. Mas o que tem que prevalecer? Oh, louvado seja, a igreja está entendendo, né? Preciso eu perguntar a vocês se vocês estão entendendo, porque mente de Cristo vocês têm, é claro que estão entendendo, não é? Pessoa sábia, onde é que está? Não é lá fora, é aqui, não é? Aqui é que está os sábios de Deus. E ainda diz, homens de verdade que odeiam a avareza. Pessoas que não são avarentas, não é? E se não é avarento, é óbvio uma das coisas que ele é. Ele é mão aberta. Então é um dizimista, é um ofertante, não é? O avarento, e o avarento você pode observar que o avarento acontece com ele algo interessante. O nariz dele faz uma curvinha, igual de corvo, né? Aquele negocinho assim, ó. Você já sabe, ali vai um avarento. Ele é marcado. Então, o Jetro está dizendo para Moisés que essas pessoas deveriam ser escolhidas para ajudá-lo a conduzir aquele rebanho no deserto. Homens que tivessem essas qualificações, que ele que estava falando, homens que tenham reputação. O Jetro não era israelita, mas olha o conhecimento de Deus que ele tinha. Passa-se um tempo, e agora é Deus quem vai falar do que chama a atenção dele. Eu posso jejuar posso jejuar 50 dias, isso não chama a atenção de Deus. Eu posso subir e descer monte umas 100 vezes, isso também não chama a atenção de Deus. Eu posso cantar como um roxinol, também não chama a atenção de Deus. Aí o que chama a atenção de Deus? Aí eu tenho que dizer o que está onde? Na palavra, né? É a palavra que me garante. Aí vamos lá para Jó 1:8, né? Jó 1:8. O que chamou a atenção de Deus no meio de tantas outras qualificações, né? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Deus vai dar um parâmetro. E esse parâmetro que ele está dando, dá para a gente entender que é a mesma leitura que Satanás faz. É a mesma. Ele olha e vê se estamos enquadrados nisso, né? Se estivermos enquadrados, ele vai fazer de tudo para tirar a gente dessa posição. Mas se a gente não está enquadrado, ele já... tranquilo, não precisa esquentar a cabeça, já é meu, né? Não preciso fazer mais nada, né? E ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Era o único, né? Era o único, coisa rara, era o único, ninguém há na terra semelhante a ele. O que Jó tinha de diferente? Porque ele diferenciava com relação a outros. Ninguém há na terra semelhante a ele. Primeiro, ele é um homem íntegro, integridade. E ele manteve isso até o fim. As desgraças vieram, as crises vieram, chegou tudo de uma vez só. Uma luta terrível, ou meses. Pareceu séculos, mas não chegou um ano. Parece que 9 meses, mais ou menos, dizem alguns historiadores. Mas nesse período, irmãos, neste período,
A mulher dele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz, mulher, eu não vou fazer um negócio desse. Ué, se ele me abençoou até agora, só porque está acontecendo isso, eu vou, não. Vamos seguir, vamos em frente. Mas na frente ele vai dizer o porquê, né? Mas por que, Jó? Meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra, ele vai mudar esse quadro. É questão de espera, é questão de tempo. Mas ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, essa história vai mudar. Né? Homem, e em tudo isso Jó não perdeu a sua integridade. O que é um homem íntegro? É um homem que não se vende, nem por partido político, nem por benesses, ele não se vende. A verdade dele é inegociável, a salvação dele é inegociável, o Deus dele é inegociável, a fé dele é inegociável. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, você pode dizer que ele é um homem íntegro. E o homem íntegro fez uma compra, deu R$200 e tem que receber 50 de troco, mas você já viu que o caixa ou a caixa, você já passou os olhos, você está acompanhando, já viu que tem, ao invés de 50, tem 150. E aí, o que a gente faz? Normalmente, a gente confere quando acha que está faltando, né? Mas você viu que já está faltando aí? Bota no bolso, amém, obrigado. Mas, aonde está a integridade? Aonde está a integridade? As cartinhas do SPC e do Serasa estão chegando. E aí, aquela prestação? E aí? E aí? Você disse que ia pagar no dia e não paga. Por quê? Cadê a tua integridade? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à sala do trono. E ele diz mais ainda: homem reto. Quando você fala de coisa que é reta, significa que não tem o quê? Não tem? Onde você está falando de reto? Reto. Não tem curva. Não tem que dar meia volta. É direto. Não é? O Senhor não dá meia volta. O que diz? Assim diz o Senhor. E lá que vem, lá e vem, né? Ele não faz meia volta, ele é reto, direto. O Evangelho não dá curva. O Evangelho é reto, o Evangelho é direto. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê já está, não tem curva. Há dois caminhos, um conduz ao céu e o outro conduz aonde? À perdição. Não tem meio termo, a palavra é reta. Nós temos que ser retos, temos que ser direto. Objetivo, não é usar de falsidade, não é palavras dúbias, né? E hoje esse negócio de dúbio está tomando conta. Um deles é a história do binário, e você pode usar. Não, o crente está fora disso. O crente está num caminho reto, né? Andai nele, e nós vamos chegar a algum lugar. E temente a Deus. Temente a Deus. Temor a Deus. Eu não posso fazer isso. Um temente a Deus. Claro, na Bíblia, conhecido de todos nós, se chama José do Egito. Está lá José, na casa de Potifar. Garotão novo, cheio de vida. Aí chega a mulher de Potifar, você sabe da importância daquele homem, e você imagina que a mulher dele não deveria ser uma mulher feia, mas ele, alguém atrativo, com dotes físicos, e ele um jovem, cheio de calor, de vida, e olha, não tem ninguém na casa, 4 paredes, era ele e ela,
Era só ir para o abraço. E ela que ele não canta, ele não leva, não joga a conversa fora. Ela é que se oferece e abraça e quer porque quer. Ele diz, não. Mas meu senhor não está aqui, foi daí. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Aí eu me lembro de Isaac, quando estava orando, esperando a noiva, né? O poço era lá, Roi, que se diz, né, que significa o Deus que me olha e que me vê. Né? Olha a situação dele. Aonde ele estava, Deus estava olhando e estava vendo ele. E o José tinha essa plena certeza. O Deus que me olha e me vê, o Deus lá, Roi, está olhando para mim. Ele sabe, então, meu pai não está me vendo, minha mãe não está vendo, mas Deus está me vendo. Deus está nos vendo. Você pensa que essa conversinha de WhatsApp ele não sabe? Ou Deus não entende de WhatsApp? Você não pensa que esses buchuchinhos, né? E Deus não sabe? É claro que ele sabe. Mas por que está acontecendo isso? Está faltando temor, tramas dentro da casa de Deus. Será que Deus não está vendo isso? Claro que está. Então nós temos que fugir disso. Procurar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Deus sabe disso, irmão. E no tempo dele, ele age. Pastor, hoje o senhor está duro? Não, eu não estou duro não, irmão. É a palavra. E não quando chegar naquele dia, né? Como tem uma música que diz assim, não me falaram de Cristo. E aí você vai dizer, não, o pastor Mário lá nunca falou disso. Como é que eu ia me consertar se ele nunca falou disso? Então eu preciso falar o que está escrito, não é? É chato, dói, mas a gente precisa falar. E que se desviava do mal, se desvia do mal. Jó nunca estava no lugar errado, na hora errada. Se desviava do mal. Cuidado aonde você senta. Cuidado aonde você entra. Cuidado com quem você fala. Cuidado com que camisa você coloca para sair de casa. Bota a camisa de um time e senta na torcida do outro. Vai apanhar. E alguns não chegam em casa, não, cuidado, se desvia do mal. Se desvia do mal. Aí você já está aqui, você já conhece a lei do lugar, foge disso. Senão, Deus não me guardou. Não, você tem juízo, você conhece a palavra e sabe de uma coisa. Então, se desvia do mal, isso é mal. As pessoas não querem se desviar das drogas, não querem se desviar da prostituição, bate de frente e acaba ficando lá. Foge disso enquanto pode. Foge. E chegamos ao Novo Testamento. E aí o texto é mais conhecido. No Novo Testamento, Atos 6, é a escolha dos diáconos. A primeira escolha que há, aliás, a segunda, né? Que a igreja vai realizar. A primeira foi na escolha do substituto de Judas, né? E para a substituição de Judas, escolheram um critério que era que quem tivesse estado com Jesus na mesma época que eles, ou seja, que tinha o mesmo trajeto, a mesma história. E agora eu não me lembro o nome, mas eram dois, não é isso? Não estou me lembrando o nome desses dois. Se alguém se lembrar, me ajude. Matias e José, estão me dizendo aqui. É que estiveram junto com os discípulos também aquele tempo todo. E aí, lançaram sorte e escolheram Matias. Primeira escolha. Mas de Matias, a gente só sabe que ele foi escolhido. E depois, o que aconteceu com ele, não há registro, né? Mas voltando aqui,
o que é que o Espírito Santo orienta Pedro? E o Pedro vai dizer para a igreja: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Ele está falando para os irmãos, esses irmãos é a igreja. Está falando que dentro da igreja, até dentro da igreja você tem que fazer seleção, não é? Fazer seleção. Escolhei dentre vós 7 homens. 7 homens. Aí eu vou fazer a leitura aqui, contextualizando, né? 7 homens que tenham um perfil no Instagram. 7 homens que tenham seguidores aí, 1 milhão de seguidores. Sete homens que estão nas bocas de Matildes. É isso? Mas 7 homens de boa reputação. Boa reputação. Ali vai um 71. Ali vai um homem sem palavra. É crente. Se ele é crente, eu também sou. O que ele faz, eu não faço nem o que ele faz. E não sou crente. Não, vocês já ouviram isso, né? Você é crente? Não é possível. É alguma coisa errada, né? O crente é pior do que ele, né? Não é possível, né? Boa reputação. Ali vai um santo homem de Deus. Ali vai um santo homem de Deus. Hoje eu estava falando aqui com o pastor Roberto, de um senhor que está trabalhando ali na obra. Ele não é crente, mas dá uma lição na gente disso aí, não diz nada. Ele chega, está ali no seu trabalho o tempo todo, sério, silêncio, tranquilo, sereno, e não é crente. Eu digo, meu Deus do céu, vem alguém para nos dar uma lição do que é ser crente. Que situação, rapaz. Entendeu? Mas essa é a realidade, irmãos. A vida está desta forma. Boa reputação. Aí quando se encontra a pessoa na rua, e o pior é aqui no púlpito, quando sobe, Jesus, quando olham lá na live, não. O que aquele camarada está fazendo lá? Eu já falei aqui com os irmãos uma vez, né? Que ocorreu um tempo atrás aí, que os mocinhos da boca estavam invocados comigo sem eu saber. Como é que o pastor Mário lá deixa aquele camarada subir no púlpito? Não, ele não pode, ele está aqui com a gente. Mas eu não sabia. Os irmãos veem, as trevas estão nos observando e não admitem, irmãos, ser crente e ser um 71, ser um salafrário. Crente é crente ou não é crente. Entendeu? Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, então nada de farsa. Vamos segui-lo com alegria, né? Então, 7 homens de boa reputação. Nomes afamados, não é? A Bíblia fala disso, né? Lá, acho que é Velho Testamento. Homens de boa fama, não é? Homens como Davi, de gentil presença, não é? Aonde chega no ambiente, gentil presença, né? Sem dizer piada, sem coisa nenhuma, é uma presença agradável, não é? Como era Noemi também, já o nome já diz agradável. Depois ela quis virar Mara, mas era uma pessoa também de gentil presença. E essa é uma das diferenças do cristão. Ele não precisa estar tocando trombeta, levantando. Ele chega, bom dia, boa tarde, sereno, tranquilo, né? Mas isso traz tranquilidade ao ambiente que ele está. As pessoas se sentem seguras e se seguram nesse cristão ou nessa cristã por conta das suas atitudes, né, que se deve ter. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios
cheios do Espírito Santo. Paulo já nos alertava. É parecido, mas não é a mesma coisa. E não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda. É novidade dentro da igreja, irmãos? É novidade dentro da igreja as contendas? Não. Elas estão acontecendo aí. Se há contendas, é porque tem gente embriagada com esse vinho, que produz contenda. Não é? E que vinho é esse? Aquilo ali, não sei o que, não sei não, mas é isso. Aí vai inflamando, coisa e tal, daqui a pouco a camarada está bêbado. Tonto com isso daí. Mas Paulo diz, ele falou, não faça isso. Eu tenho um conselho melhor. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como é que... Aí agora está me vindo aqui à mente essa nuance. Como é que eu me embriago dentro dessa proposta de Paulo? É quando eu falo mal do meu irmão, é quando eu peco, é quando eu procuro intrigas na casa do Senhor, eu estou me embriagando com vinho. E como é que eu me encho do Espírito? Aí o Paulo também diz, falando entre vós, entre salmos, hinos, né? E cânticos. E aí nós vamos fazendo o quê? Nos enchendo do Espírito. Nos enchendo do Espírito. A diferença daquilo que nós nos alimentamos, o resultado vem logo a seguir, não é? Cheios do Espírito. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Você já viu uma criancinha cheia do Espírito? Você já viu um ancião cheio do Espírito? Que coisa bonita. É quando de fato nós estamos cheios do Espírito. Mas por que a gente não quer estar cheio do Espírito hoje? Porque, irmãos, as pessoas, quando a gente está cheio do Espírito, as pessoas estão olhando para a gente e estão vendo algo que não é nós. Eles estão vendo em nós Cristo. E o Paulo diz que Cristo é nós a esperança de quê? Da glória. A glória de Deus está se manifestando em nós porque nós estamos cheios dele. Aí isso não interessa para a gente. O louvor agora, antigamente a gente cantava, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória. Isso já era passado. Agora é que eu cresça e ele diminua. Que eu apareça e ele desapareça. Porque quem tem que estar bem na fita sou eu. A gente está invertendo os papéis nesse tempo. E Deus está de olho em nós, né? Está de olho em nós. E de sabedoria. E aqui a gente encerra, né? Cheio do Espírito e de sabedoria. Sabedoria. Essa sabedoria, irmãos, o Tiago vai explicar. Se você não tem sabedoria, pastor, se eu fosse fazer a PUC, ia ser um cara sábio. Se eu fosse lá para Oxford, na Inglaterra, saísse daquela faculdade, que é a maior do mundo, saía de lá o cara mais sábio. Não. O segredo é simples. Ele diz, quem não tem sabedoria, você não vai conseguir comprar. Você tem que pedir. Mas vai pedir a quem? Pastor Mário, eu também preciso de sabedoria. Então eu não tenho para te dar. Eu também preciso. O que eu faço? Eu peço a Deus, porque essa é a orientação. Quem não tem, peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Nós estamos derramando muito leite, irmãos, por falta de sabedoria. Qual é a nossa ideologia? Bateu, levou. Pisou no meu pé, já vai levar um soco. Isso é automático. Falou, eu já vou reagir. E você vê aí nas mídias, fulano reagiu. E o que está acontecendo? Alguém fala alguma coisa no trânsito, o cara já reage, mas apertando o gatilho. Passa por cima. São as reações violentas. Mas deixa o Espírito falar mais alto. Calma. Deus está no controle de tudo.
Deus sabe o que vai fazer por você. Uma das questões de Jó é que ele não tinha o entendimento que a igreja tem. E ele chega a dizer, a confessar isso: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. E eu aceitei tudo que me disseram. Eu não tinha essa experiência que eu estou tendo agora. Mas agora é diferente. Meus olhos estão te vendo. Eu sei que tu és bom. Tua benignidade dura para sempre. Agora ele estava conhecendo Deus. Aí Paulo disse: olha, não entra por aquele caminho de Jó. Ele quis se justificar. Mas Paulo, o que eu faço? Estão pisando no meu pé, estão puxando a minha cadeira, estão puxando meu tapete, o que eu faço? Ele: calma, é Deus quem te justifica. É Deus quem te justifica. Irmãos, quando você entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, oh, aleluia! O mais ele fará. Não tem quem permaneça de pé diante dele. Amanaraia, sarabacaiaue, lamanturiaçai, uiderrai, que mandarava surião daravassai, remachuí de rébias com mandarai, remanturiorrece, arabaqui, miacerai, iramassurião darabia comenerrácia. Ele conhece o meu, o teu coração. Ele conhece a nossa vida. Cântico de Sião cantava um louvor, era: não brinque com Deus. Não é? Lembra disso aí, irmãos? Não é? Não pode brincar com Ele. É coisa séria. Eu encerro e vamos ouvir um louvor sentados para fazer o encerramento. Só para fechar aqui, o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade e o seu caráter. Os seus valores e firmezas moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Homem de caráter refere-se a um homem honrado, que tem firmeza em suas decisões, que pauta suas ações na ética e na moral. Uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Homem sem caráter ou mau caráter refere-se a um homem com atitude desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Aqui tem também já encerrando mesmo, Ralph Emerson. Ele falando sobre isso, ele diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Deu para entender? As nossas ações falam tão altas que aquilo que a gente está falando, eles não conseguem ouvir. É mais alto, é mais forte, apresenta mais. Então, irmãos, é um tempo de refletir, é um tempo de buscarmos a Deus, e é por isso que nós estamos nesses 65 dias orando a Deus para que Ele traga entre nós um tempo de viver algo novo. E no domingo aqui fizemos uma oração baseada na leitura oficial de renovação de mente. Está havendo uma necessidade grande, sempre houve, né? E agora mais do que nunca, da nossa mente ser renovada, para a gente poder entender as Escrituras tais como ela é, né? Como diz, a Bíblia inclusive diz, como diz as Escrituras. Não é como eu acho que é como diz as Escrituras. Então a minha mente precisa estar renovada, porque os meus princípios não são mais aqueles princípios humanos, mas são princípios pautados na palavra de Deus. A minha ideologia agora não pode ser de partido A, B ou C, a minha ideologia tem que ser a do céu.
tem que ser do céu. Eu tenho que estar com o meu pensamento e a mente voltado. E Paulo vai dizer aos Filipenses o quê? Que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, nisso eu deixo de pensar. É isso, irmãos? Ou nisso pensai. Buscai as coisas que são de cima. Não adianta eu conhecer a letra da palavra. Eu preciso viver a palavra. Ali vai um santo homem de Deus. Alguém disse para Elias: agora eu vejo que a palavra de Deus na sua boca é testemunho. Testemunho. Irmãos, uma coisa terrível na vida do ser humano é um homem sem palavra, uma mulher sem palavra. Uma pessoa sem credibilidade. Se você perder a credibilidade, perdeu tudo. Pode ter o dinheiro que tiver. Trata uma coisa, não cumpre. Já não tem mais assunto com Deus. Deus é muito sério, irmãos. A gente fica pensando, mas eu não adulterei, não roubei. Mas peraí, o que você tratou com ele? Ele já é sério, olha, não mandei você votar nada. Não aceito o sacrifício de tolo. Agora eu quero. Você falou que vai dar, eu quero. Porque eu não mandei você. Ou seja, tem que ter palavra. Jeremias, o que você vê? Senhor, vê uma vara de amendoeira. Eu digo, tu está vendo bem, Jeremias. O olho está aguçado. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu velo pela minha palavra. Para quê? Para fazer cumprir. O que ele está dizendo? Jeremias, assim como você é minha imagem e semelhança, você também tem palavra, vele por ela, faça cumprir. Não seja uma pessoa de duas caras, de duas palavras, ou de meias palavras, não é? Reto, a verdade. É o que precisamos viver nesse tempo. Por favor, pode soltar para a gente encerrar. Que Deus, irmãos, os abençoe.